Olá, professora Elisa Faria, Direito Administrativo. Nós vamos falar sobre introdução ao direito administrativo. Não se assuste se você nunca viu a matéria, se você não é da área do direito, se você acabou de se formar, se você terminou o segundo grau agora, se você é advogado e há muito tempo não mexe com o direito administrativo, porque a ideia é exatamente começar do básico, começar exatamente onde a gente precisa para entender o vocabulário do direito administrativo, como ele aparece nas provas de concurso, nas provas de exame de ordem da OAB, dentre outros, ok? Eu preparei para vocês um material de apoio, mas vou aparecendo toda hora. Então, a gente vai para o slide, volta, conversa um pouco. Vai ser bem light, bem tranquilo. E, ao final, tenho certeza que você vai estar se sentindo confiante de que vai dar tudo certo no seu direito administrativo, ok? Vamos começar, então, com os nossos slides. Para a gente começar a falar de direito administrativo, eu preparei esse material aqui que fala só sobre noções de Estado, administração pública e princípios constitucionais expressos. Depois a gente vai entender tudo isso, né? Mas vamos aos pouquinhos, começando com isto daqui. O que para você é Estado? O que será que é Estado para você? Já pensou sobre isso? Estado? O que pode ser Estado? Bom, na verdade, se nós não contextualizarmos, Estado pode ser qualquer coisa, né? Se eu pergunto qual o seu Estado, você me diz Minas Gerais, São Paulo, Rio, o que mais? Ou, às vezes, eu te pergunto, qual o seu estado? Aí você fica pensando que é o estado de saúde, e fala assim, estou bem, estou ótimo, ou se não, né, não estou. Ou, quem sabe, você não esteja pensando no seu estado civil, casado, solteiro. Pois bem, a palavra Estado, para o direito administrativo, tem um contexto, e este contexto aparece na Constituição da República, a norma que é fundadora, né, da convivência no Estado brasileiro. Bom, esta Constituição, ela apresenta o conceito de Estado tanto no artigo 1º quanto no artigo 18, e nós vamos conhecer os dois para entender a diferença e conseguir compreender também como que essa palavra Estado vai aparecer nos vídeos, nas aulas, por exemplo, de um professor de direito constitucional, e como que ela vai aparecer no direito administrativo. Vamos lá? Então, Estado. O nosso Estado, a palavra Estado para nós, só tem sentido se aparecer no contexto da Constituição da República. O nosso artigo 1º da Constituição, então eu copiei para vocês aí na tela, o primeiro artigo da Constituição Federal diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. A gente não vai estudar os fundamentos aqui agora, mas vejam que eu grifei aí no artigo 1º as palavras União, Estados, Município e Distrito Federal. Aparece agora para vocês aí logo abaixo o artigo 18 da Constituição. Nesse artigo 18, está dizendo assim: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Vejam que eu grifei, eu destaquei as mesmas palavras: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pois bem, vamos resumir um pouco esse texto, vamos limpar esse texto para ficar mais fácil de a gente entender o que eles dizem. É como se o artigo 1º fosse bem simples e dissesse o seguinte: o Brasil é formado pela junção de estados, municípios e o Distrito Federal. Essa palavra união, então, que está aí, vem no sentido de unir, de juntar as partes, ok? Se nós pensamos o Brasil com este sentido, é diferente de pensar nesse sentido daqui. No sentido do artigo 18, quando dizemos que o Brasil é administrado, organizado, administrado pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, nós já conseguimos perceber que a palavra União não vai comparecer
com o sentido de juntar as partes. Vem comigo aqui um pouquinho para a gente conversar sobre isso. Vejam bem, embora possa parecer um conceito muito abstrato no momento, falar de união, estado e município, sendo que a gente ainda não tem nenhuma vivência do direito administrativo, só quero que compreendam o seguinte: quando eu digo assim, o município de, vamos colocar o meu, Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte cresceu muito nos últimos anos. Eu consigo entender nesta frase que eu estou me referindo ao espaço local, ao que eu chamo de cidade, talvez, e que ele talvez tivesse ali, né, um limite menor e hoje já expandindo ali a sua área de ocupação territorial, já está maior. Eu consigo usar a ideia de município no sentido do artigo 1º, ou seja, quando o município significa essa ideia do espaço geográfico que eu vou juntar estados, vários municípios formando um estado, vários estados formando união de estados e municípios, ok? Mas olha a diferença quando eu uso o município numa outra frase. O município de Belo Horizonte está cobrando IPTU. Ora, se eu estou dizendo que o município está cobrando IPTU, eu já não consigo ver lógica na frase se eu pensar município como a cidade onde eu moro, o espaço geográfico, né, que esta cidade ocupa. Eu já preciso compreender município, mas como sentido de prefeitura. A prefeitura está cobrando IPTU, você já pagou o seu IPTU? Já pagou o seu imposto, né, sobre a sua propriedade? Vejam, a mesma coisa acontece com as palavras Estado e União no sentido do artigo 1º e do artigo 18. Quando eu digo assim, o Estado de Minas Gerais tem muitas montanhas, cachoeiras, vem nos visitar. Você vai estar pensando no Estado de Minas Gerais no sentido do artigo 1º, no sentido do espaço territorial. Enquanto que se eu disser que o Estado de Minas Gerais ganhou uma ação na Justiça, você, evidentemente, estará compreendendo a ideia do governo do Estado ou administração estadual, né? Entrou com uma ação judicial e ganhou, ou foi processado, mas ganhou a demanda. Você, então, terá que entendido a ideia de Estado não como o espaço geográfico estadual, mas no sentido de administração pública do Estado. E a mesma coisa eu posso fazer com a palavra união. Se eu disser que o Brasil é formado por uma união de estados e municípios, eu só posso estar me referindo ao espaço geográfico, à nossa estrutura de federação. Embora vários países não sejam federados, o nosso é. Então, nós temos o espaço municipal, o espaço estadual e tudo juntado, né? A ideia de Estados Unidos do Brasil. Olha, a gente já teve até esse nome um dia na vida, quando os Estados Unidos da América, as 13 colônias se tornaram independentes. Nós achamos tão bonito que resolvemos copiar, né? E aí, numa das primeiras constituições, a gente chamava Estados Unidos do Brasil, de tão legal que a gente achou. Essa é a ideia de unir pedaços. Agora, se eu disser, a União abriu concurso público. Claro que eu só posso imaginar a União nesse sentido, no sentido de o governo federal, a administração pública federal, né? Olha, o presidente da República, eu vou ter que imaginar, neste caso, a estrutura de administração. Vamos ver se a gente consegue concluir isso, dando mais uma olhadinha no slide. Então, no artigo 1º, quando diz o Brasil é formado pela união de estados, municípios e o Distrito Federal, união aparece no sentido de juntar as partes. Enquanto que, se eu falo que o Brasil é organizado ou administrado pela União, olha, está até com letra maiúscula, significa o governo federal, o governo dos estados, o governo municipal, o Distrito Federal, né? Quando eu digo assim, não, eu não vou ajudar nada aqui, não vou colaborar com nada, isso é papel do Estado, é o Estado que tem que cuidar das pessoas carentes, é o Estado que tem que, por exemplo, prover educação. Eu estou dizendo Estado nesse sentido amplo de os governantes que nós escolhemos e estamos delegando a eles a atividade de administrar. Vejam, pensar então união de estados e municípios
é imaginar uma ideia de mapa do Brasil. Eu conseguiria ver ali, ó, aquele narigudo lá no meio é o estado de Minas Gerais, para cima dele a Bahia, onde a gente adora passar as férias. O que mais? A gente tem uns estados ali embaixo, tem São Paulo, Espírito Santo, Rio, ou seja, lá em cima, né, Roraima, olha lá o Acre. Pois bem, essa é a ideia de união do sentido do artigo 1º. Quando nós pensamos o artigo 18, quando dizemos o Brasil é administrado pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, o que vem à nossa cabeça para a palavra União é a ideia da estrutura administrativa do governo federal. Coloquei ali um esboço, Presidência da República, abaixo dela os ministérios, abaixo as secretarias, inventei 2 nomes ali para nós, uma de planejamento, uma de gestão, uma coordenadoria A, B, C, D, ou seja, toda a estrutura organizacional do governo federal. É o que viria à nossa mente quando pensássemos, então, em união nesse sentido, ok? Bom, o que mais a gente tem aqui, então? Só que concluir. Estado comparece no sentido de espaço geográfico, território, mas como ele é conhecido no direito constitucional, e para o direito administrativo, comparece com essa ideia de estrutura administrativa ou administração pública, ok? Vem aqui comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Vejam bem, se numa prova de concurso, se no exame de ordem, eu encontro as palavras União, Estado, Distrito Federal, Município, eu preciso imaginar que essas palavras estão no sentido do artigo 18, estão no sentido de organização administrativa ou de estrutura da administração. Por exemplo, vou desenhar para vocês aqui um rabisco, né? Vocês já sabem que eu só desenho rabiscos, olha lá. Se eu disser, em relação ao artigo 1º, que município está dentro de Estado e Estado dentro de União, tem toda a lógica do mundo para o artigo 1º. Todo municípiozinho está ali dentro de um Estado, todo Estado junto, né, dentro da ideia de Brasil. Não vou nem arriscar desenhar o mapa do Brasil, porque não fica nada bom, fica parecendo um pernil assado, alguma coisa assim. Agora, se eu estou falando do artigo 18, eu digo que a administração é feita pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, tudo separado. Eu não consigo colocar um dentro do outro. Basicamente, se eu pegar aqui um apagador, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte, olha, se eu passar esse desenho para cá, para me caber aqui na tela com vocês. Estão vendo aqui meus 3 desenhos? Tudo lindo, maravilhoso, do mesmo tamanho, retinho? Pois é, olha lá. Imagine que isso aqui, então, é um município. Imagine que isso aqui é um estado. Imagine que isso aqui é a União. Se for em espaço geográfico, desenhado errado, porque não tem jeito de um município estar fora de um estado, nem um estado fora da ideia de união, concordam? Mas, se eu estou pensando na estrutura administrativa, isso tem toda a lógica do mundo. Pensa bem, na administração municipal eu tenho prefeito, secretários municipais, a organização da administração municipal. Eu penso aqui em Estado, eu vou pensar no governador, a estrutura da administração do Estado. E quando eu vejo aqui a União, eu estou vendo a estrutura da administração pública federal, Presidência da República, ministérios, etc. Então, na Constituição, houve uma separação de atribuições para cada uma dessas estruturas. Cabe aos municípios cuidar dos assuntos que são de interesse local. A gente coloca, geralmente, quando vai estudar lá o constitucional, pede as competências, as competências dos entes federativos, vai estar lá no artigo 30, que compete ao município tratar dos assuntos de interesse local. Vai estar dizendo que aos estados, vamos começar com a União aqui antes, que a União, artigo 21, compete cuidar dos assuntos listados no artigo 21. Como assim, professora? A Constituição escreveu assim, ó, compete à União, ou seja, compete ao governo federal, cuidar dos seguintes assuntos. Emitir moeda, cuidar da fronteira nacional, a questão do correio, ou seja,
né, a administração da atividade de correio, dentre outras várias. E aqui nos estados, a Constituição estabeleceu o seguinte, artigo 25. O que não for atribuição federal, não tiver aqui como atribuição federal, não for uma atribuição de mero interesse local, é uma atribuição do governo do estado. Querem um exemplo? Compete à União, né, cuidar da segurança nacional, ou seja, se há um problema com a fronteira do Brasil e outros países, é o governo federal que vai cuidar. Daí vão ter policiais federais, né, que vão tratar deste assunto. Mas se eu falo, por exemplo, de coleta do lixo urbano, eu já estou aqui no âmbito da administração do município. Eu vou ter que cada município regulamenta essa coleta do lixo urbano como for mais ali conveniente ao interesse daquela localidade. Agora, por exemplo, polícia de investigação, ou chamada, ou polícia civil, ou também chamada, né, ou a polícia militar, ela não está compreendida num mero assunto de interesse local. Por exemplo, um crime, ele pode ultrapassar o espaço local, né? Pode acontecer de um crime se iniciar num município e terminar em outro, como um sequestro, com um cárcere, e não está listado aqui na competência do governo federal. Há alguns crimes que sim são competência do governo federal, como o tráfico de entorpecentes, a questão, por exemplo, do tráfico de animais, né? Mas aqui, ó, esses crimes, né, que não estão listados aqui no 21, não são de atribuição do governo local, porque não é mero interesse local, nem estão listados na competência aqui do artigo 21, portanto, eles competem aos estados. É por isso que no seu estado tem polícia militar, não, nem bolei toda, polícia militar do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo, do estado da Bahia, cada um tem o seu. Por quê? É uma atividade que comporta ali a atividade do estado de Minas Gerais, dos estados, ok? Bom, vamos voltar lá no slide, que agora eu quero mostrar para vocês uns conceitos essenciais. Existem alguns conceitos que não podem ser tratados como mera palavrinha, não. Na hora da prova, cuidado com eles, ok? Vamos lá conhecer que os conceitos são esses. O primeiro conceito que a gente vai ter que pensar é o de ente político. Nós estamos vendo aí um esboço, um desenho do que seria a União, ou seja, dando a ideia ali de governo federal. Como é que você sabe que isso dá ideia de governo federal, professor? Porque está desenhado ali presidência, ministério, secretaria. Pois bem, e nós conseguimos perceber que nesse desenho ocorre uma hierarquia organizacional. Eu tenho secretarias que estão subordinadas aos ministérios, que por sua vez estão subordinadas à presidência, que compõem uma estrutura como se fosse uma empresa. Eu consigo imaginar a União ali como sendo uma empresa e esses departamentos internos estruturados hierarquicamente. Bom, para denominar a palavra União ali, eu vou usar a expressão pessoa jurídica. Professor, esse negócio de pessoa jurídica sempre me confunde, eu não entendo o que é. Bom, eu tenho certeza que você conhece o conceito de empresa. Uma empresa é uma pessoa jurídica. Só que uma pessoa jurídica que, em vez de cuidar de assuntos como prestar serviços públicos, administrar bens públicos, tem alguma outra atividade. Indústria da moda, talvez fabricação de veículos. Mas ela é pessoa jurídica por quê? Porque ela se distingue das pessoas naturais que a compõem. Fiquem tranquilos que depois eu explico melhor essa história de pessoa jurídica para vocês. Mas vejam mais. Aqui nós vamos usar a expressão órgão, ou, né, mais completo, órgãos públicos, para significar qualquer dessas estruturas internas que aparecem aí no nosso desenho, ok? Mas imaginem que a União tenha criado uma outra pessoa jurídica. Por exemplo, ali, que ela tenha criado uma autarquia chamada INSS. Ô, professora, já existe? Pois é, um exemplo. Se há a criação de uma outra pessoa jurídica e não de um órgão, nós estamos dizendo
que a administração criou uma entidade administrativa. E esta entidade administrativa também pode se compor de órgãos.